Pessoal, vamos voltar? Oi, 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 já tomaram café? Oi. Professor, perguntei ao meu pai. E aí? Ele falou para mim que o advogado na época, né, falou Ah, para ele que devido eu ter residência fixa, não ter nenhum problema com justiça, tal, e trabalhar, né? Aí, se o cara não registrasse nenhuma queixa e não fizesse nada, poderia ficar mais tranquilo, só pagar uma cesta básica, né, e dar assistência ao cara, né? Só isso que ele falou. então, Helder, a questão é a seguinte: é, o acidente ocasionou exatamente que uma lesão corporal leve, não foi? Foi. Ele só se machucou mesmo e a bicicleta arrebentou. Então, o que que acontece? No seu caso, o artigo 88 da Lei dos Juizados fala o seguinte, que nas lesões corporais leves e culposas, a ação penal é pública condicionada à representação da vítima. Tá? Ou seja, o delegado para agir, o Ministério Público para agir, precisa da autorização da vítima. Nesse exemplo, como vocês fizeram um acordo com a pessoa e a pessoa resolveu não oferecer a registrar a ocorrência, não é queixa, tá? Na delegacia, a maioria das pessoas e os jornalistas falam, fulano de tal foi na delegacia e registrou queixa. Não existe isso. É um termo atécnico, tá errado, tá? Não é isso. Então, veja, a gente vai na delegacia para registrar o boletim de ocorrência, tá? Então, não existe nada com queixa. Queixa é exatamente a peça iniciadora da ação penal na ação penal privada. Então, veja, neste exemplo, a parte não apresentou, tá? E como o crime é considerado de menor potencial ofensivo, tem o artigo 74. Olha que legal, Helder, o seu caso. Hum. Tem o artigo 74 da Lei 9.099/95, em que é a transação civil, a composição civil de danos, tá? É a Uhum. composição. Deixa eu até mostrar para você o que que você fez em termos jurídicos, que muitas vezes a gente faz as coisas e não entende, tá? Só deixa eu colocar aqui, Lei 9.099. Rapaz, essa aula hoje está sendo top, hein? É interessante quando você consegue colocar no seu dia a dia, né, o direito, e isso é muito bom mesmo. Olha o artigo 74. A composição dos danos civis será deduzida escrito e homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível. Esse era o correto fazer. Só que vocês fizeram tudo isso ali no âmbito da delegacia e resolveu o problema. Mas o correto era ser feito dessa forma. E veja, terá eficácia de título a ser executado no juízo competente. Olha o parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada, não é o caso, ou de ação penal pública condicionada à representação, que é o seu caso, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou de representação. Ou seja, é uma causa extintiva de punibilidade. Isso aqui, Helder, olha o nome chique. É uma medida despenalizadora. Essa composição de danos civis é uma medida despenalizadora prevista na Lei dos Juizados Especiais Criminais, em que você foi beneficiado, tá bom? Ah, beleza. Rapaz, mas gente, quando a gente é menor, né? A gente faz cada besteira na vida, né, professor? Helder, não é só quando a gente é menor, não. É qualquer fase Ah, da vida é incrível. A gente tem que estar se policiando todos os dias, porque fazer coisas erradas é muito fácil. É muito fácil. é. Pessoal, olha só. Eu vou criar um mapa mental agora, junto com vocês, para vocês entenderem como funciona a, a teoria do crime, tá bom? Vamos fazer juntos? Vamos lá. É o mapa agora. Estão vendo? Perfeitamente. Então, beleza. Então, vamos lá. Pessoal,
olha como funciona a teoria do crime, tá? Então, aqui, eu tenho a teoria do crime. E aqui, nós vamos trabalhar, pessoal, o quê? Conceito analítico, tá? De crime. Ou melhor, de infração penal. Melhor dizendo, de infração penal. Tá? Então, veja, conceito analítico de infração penal. Tá? Pois bem, o conceito analítico de infração penal já nos diz que a infração penal ela é adotada a teoria tripartite. Eu tenho teoria bipartite, tripartite, quadripartite e pentapartite, tá? Mas a teoria adotada pela corrente majorante aqui no Brasil, tanto em termos de doutrinadores como de jurisprudência, é o conceito, tripartite, tá? Vou até colocar aqui tripartite. Tripartite. Ok? Então vamos a ele. Então veja, pelo conceito tripartite de infração penal, a infração, ela é o quê? Fato típico, ilícito e culpável. Tá? Ou também nós podemos fazer o seguinte, fato típico, culpabilidade, ok? E aqui na ilicitude, o ilícito, nós podemos colocar ilicitude. Ilicitude. Certinho? Então, veja, esses são os 3 substratos do crime, tá? Então, veja, tem muita gente que fala que esse conceito tripartite origina uma árvore em que o tronco seria exatamente o quê? Esse conceito tripartite seria a palavra crime. Então, imagine, eu estou colocando de forma horizontal, mas imagine isso aqui de forma vertical. Tá? Então, veja, eu tenho o crime como a base, como tronco, e depois eu tenho os galhos. O primeiro grande galho é o fato típico, o segundo grande galho é a ilicitude, e o terceiro grande galho é a culpabilidade. Tá bom? Então, vamos entender. Quais são os elementos do fato típico? O primeiro deles é a conduta. É a conduta. O segundo deles é o nexo de causalidade. O terceiro é o resultado. E o quarto é a tipicidade. É a tipicidade. Entenderam? Então, esses são os elementos que compõem o fato típico. Para que eu possa falar que determinada pessoa cometeu uma infração penal, eu tenho que falar primeiro que o fato que ele cometeu é típico. Então, veja, a grosso modo falando, quando a gente fala de fato típico, é exatamente aquela conduta prevista pelo legislador, ou seja, lembra do princípio da fragmentariedade, do direito penal mínimo? Então, veja, o legislador, o Congresso Nacional, vai pegar aquelas condutas mais importantes para a sociedade e, uma vez infringido essas condutas, haverá uma sanção penal. E isso nós falamos que o fato é típico. Ele foi tipificado pelo Congresso Nacional. Isso é fato típico. Entenderam? Tranquilos até aqui? Vamos, gente. Sim ou não? Sim. Prestem atenção. Isso aqui é muito, mas é muito importante para vocês, tá? Então, vamos lá. Conduta. Vamos lá. Conduta. Pessoal, na conduta, só deixa eu ver uma coisa aqui. Só um momento. Tá. Tá certo. Então, vamos lá. Voltando ao quadro. Na conduta, eu tenho elementos que compõem essa conduta, tá? Então, veja, a conduta, pessoal, para que eu fale que alguém cometeu algum crime, é necessário que essa pessoa ela cometa o quê?
A responsabilidade na conduta, ela é subjetiva. Então, vamos colocar responsabilidade subjetiva. O que quer dizer isso, responsabilidade subjetiva? Quer dizer que a pessoa só pode ser incriminada se ela cometeu o crime na forma dolosa ou na forma culposa, tá? Não existe a possibilidade, igual antigamente existia a teoria causal da ação, em que se eu tivesse a pessoa do lado da vítima, olha que interessante, imagine vocês, pela teoria causal não analisava-se na conduta o dolo e a culpa. Então imagine, nesse exemplo da Ana Cristina, tá? Em que ela estava no carro, atropelou a vítima e a vítima faleceu. Então, nesse caso, ela já responderia pelo homicídio. Porque eu não analiso na conduta, não analisava na conduta a responsabilidade subjetiva. Tá? Eu só ia analisar isso na culpabilidade. Foi com Hans Welzel, que adotou a teoria finalista da ação, que tirou exatamente o dolo e a culpa da culpabilidade. Veja, culpabilidade é o terceiro elemento. E veio para o fato típico, tá? Então, vamos até colocar aqui, primeiro elemento. Fato típico. Segundo elemento, tipicidade. E terceiro elemento, culpabilidade. Ok? Até para não confundir, vamos mudar aqui. Conduta, nexo de causalidade, resultado, ixi, foi errado. E tipicidade, beleza? Vamos lá. Então, veja, responsabilidade subjetiva. Então, eu só posso imputar a alguém um crime se houver presente a responsabilidade subjetiva. O que quer dizer isso? Quer dizer o quê? Que a conduta ela pode ser na forma dolosa ou na forma culposa, ok? Na forma dolosa, nós sabemos que eu só posso falar que alguém agiu com dolo, não é dolo não. A pronúncia correta é dolo. Eu só posso falar que alguém agiu na forma dolosa se a pessoa tinha o quê? Vontade e consciência de praticar o crime. Então, veja que esses são os dois elementos anímicos do dolo. Então, forma dolosa, vontade e consciência. Pessoal, o tanto que isso é importante. Olha o tanto que isso é importante para você configurar se a pessoa cometeu o crime ou não. Por exemplo, imagine vocês, tá? A gente tá, vamos supor que a gente faça uma festa no final desse semestre, eu chame vocês para um jantar, a gente está na minha casa, eu estou ali cozinhando alguma coisa, e vocês todos estão do meu lado, tá? E eu estou ali com a faca cortando legumes. Pessoal, suponhamos que eu receba uma carga elétrica de algum fio desencapado e, na hora que eu recebo essa faca elétrica, essa carga elétrica, eu com a faca acabe ferindo qualquer um de vocês. Eu pergunto a vocês, se nós adotarmos a teoria, qualquer outra teoria que não fosse a teoria finalista da ação, veja que eu responderia. Por quê? Houve uma ação e houve um resultado. Tá? Agora, quando a gente analisa a responsabilidade subjetiva, eu já vou analisar a forma dolosa. Eu tive vontade de ferir algum dos meus alunos? Eu não tive. Eu não tive vontade. Mesmo que eu tivesse consciência de que aquele tem um fio desencapado, poderia ferir alguém, mas veja, eu não tive vontade. E para que a gente fale que a pessoa responde pela forma dolosa, que ele cometeu um crime doloso, é importante que sejam presentes os dois, vontade e consciência. Então veja que nesse caso não teve vontade. Eu vou responder pelo crime? De jeito nenhum. Outra situação. Imagine nós que estivéssemos num safari na África, num local em que é permitida a caça, e eu tenha vontade de atirar no animal bravio. Então veja que eu tenho vontade e eu atiro. Só que na verdade não era um animal bravio. Era uma pessoa defensora dos animais que estava escondido ali tentando afugentá-los e eu acabei matando essa pessoa. Veja, eu tive vontade de atirar, mas eu tinha consciência que eu estava atirando contra uma pessoa? Não tinha. Então não vou responder de forma dolosa.
Eu não vou responder de forma dolosa. E olha como isso funciona nos dias atuais. Imagine vocês, a pessoa que mora aqui em Brasília, num local extremamente perigoso, onde o tráfico domina, tá? Imagine lá, essa pessoa tenha 2 filhos, e ali existe um toque de recolher naquela comunidade. Todo mundo tem que dormir 10 horas. E eu vou para minha cama junto com a esposa, os meus filhos estão no quarto dormindo, e a gente está dormindo, tudo de boa. Pessoal, 2 horas da manhã eu começo a escutar barulhos, pessoa tentando invadir a minha casa. E eu imagino o quê? Que são ladrões. E aí a pessoa, na hora que está ali tentando invadir a casa, na hora que ela vai abrir a porta, eu faço o quê? Dou um tiro e acerto a pessoa. Só que na verdade é o meu filho que saiu fugido, saiu escondido, foi numa festa e estava voltando naquele horário. E veja, eu tive vontade de atirar naquela pessoa, mas eu tinha consciência que era meu filho? Não tinha. Eu vou responder pelo homicídio doloso? Não vou responder. Então, por isso que é muito importante vocês analisarem isso, tá bom? E tanto é que aqui, pessoal, tanto na vontade e consciência, a gente tem casos de sonambulismo. A pessoa não responde pelo crime, caso ela venha cometer, tá? Exatamente porque falta a vontade e a consciência. No caso de pessoas epilépticas que entram em convulsão e acaba ferindo alguma coisa, também não há possibilidade dela responder. E outro exemplo, força da natureza. Imaginem vocês, estamos andando na rua e vem aquela rajada de vento extremamente forte em que a pessoa desequilibra e acaba tropeçando, batendo na outra pessoa que está vindo em sentido contrário. A pessoa desequilibra, cai no chão, bate a cabeça no meio-fio, tem traumatismo craniano e vem a falecer. Pergunto a vocês, vou responder na forma dolosa? Não, não vou. Não existe vontade ou consciência de praticar esse crime. Tá bom? Olha o tanto que isso é importante. Pois bem, forma culposa. Nós já vimos que a forma culposa, na verdade eu tenho 7 elementos ali na forma culposa, mas vou trabalhar com vocês agora os principais, que é o quê? Negligência. Negligência. Imprudência. E imperícia. Pessoal, então veja, eu só posso responder por crime na forma dolosa ou na forma culposa. Na forma dolosa, se eu não tenho vontade ou consciência, eu já não vou responder por esse crime. Ok, tranquilo. Na forma culposa, eu tenho a negligência, imprudência e imperícia. Na negligência, é um não fazer. Eu deveria ter cuidado e não agir. Tá? Então, imagine vocês o seguinte. Imagine que eu sou um funcionário de um shopping e estou lavando o porcelanato desse shopping e jogo a água com sabão. Eu, como funcionário, sou obrigado a colocar exatamente o quê? Advertência para que as pessoas não passem ali, porque é um piso extremamente escorregadio. Se eu não faço isso e a pessoa pega e passa, escorrega e quebra a perna ou o braço. Pessoal, eu fui negligente. Nesse caso, houve uma lesão corporal. Eu vou responder pelo artigo 129? Claro que sim. Lesão corporal culposa. Eu fui negligente. Eu devia agir, não agir. Tá bom? Imprudência. A imprudência é um fazer de forma descuidada. Então, é o famoso caso aí do nosso amigo que estava dirigindo sem habilitação e com excesso de velocidade. Helder, perante o STJ, Helder, isso pode até configurar dolo eventual, que nós vamos falar depois sobre as várias modalidades de dolo, tá? Nós temos, meu amigo, dolo eventual. Você poderia responder na modalidade dolo eventual, sim, porque imagine vocês hoje, nós somos maiores. Imagine que a nossa carteira fosse cassada por excesso de infração. E mesmo assim eu desrespeito essa determinação, pego o meu carro, saio em desabalada carreira. Pessoal, dolo eventual. Se eu matar alguém, vou responder por homicídio doloso. Não homicídio culposo, homicídio doloso. Então tome cuidado com isso, tá? E por último, nós temos aqui, deixa eu fechar, pessoal, um barulho agora. E por último, nós temos a imperícia. A imperícia está ligado à arte, ofício ou profissão. Arte,
ofício ou profissão, tá? Ou seja, qualquer uma dessas categorias, existe regras que eu preciso respeitar, tá? Então, se eu desrespeito essas regras, eu sou imperito. E o exemplo melhor, tem dois exemplos, que é o caso do médico e o caso do motorista profissional, o motorista de van. Pessoal, o motorista de van, ele pode trafegar com excesso de velocidade? Não pode. Então, nesse caso, se acontece o acidente, ele é imperito, não é imprudente, ele é imperito. Agora, se essa é a diferença do motorista que não é profissional. Oi? Por isso que dentro das vans tem uns paquímetros, né? Para mostrar a velocidade. Exatamente. Mas essa é a diferença, Helder, dos dois motoristas. Aquele motorista que é profissional e aquele motorista que não é profissional. Então, o motorista que é profissional, ele é imperito, tá? Agindo com excesso de velocidade. Agora, aquele motorista que não é profissional, motorista igual a nós, um motorista doméstico, em que a gente anda com excesso de velocidade, se acontecer um acidente, nós seremos imprudentes, não imperito. Então, isso é importante numa hora de uma prova, tá bom? Tranquilos? Pessoal, a conduta, nós falamos o quê? Responsabilidade subjetiva, né? Que ela pode ser da forma dolosa ou culposa, tá? Aqui, no dolo, nós precisamos ainda falar as espécies de dolo. Espécies de dolo. Eu vou trabalhar hoje com vocês só com duas espécies, porque é as que mais são cobradas em prova de concurso, mas nós temos várias, tá? Espécie de dolo. Dolo direto de dolo direto. Dolo direto. O dolo direto ele pode ser de primeiro grau e dolo direto de segundo grau. Tá? O que quer dizer isso? Dolo direto, qual a diferença de dolo direto de primeiro grau e dolo direto de segundo grau? Dolo direto é aquela vontade e consciência de praticar aquele crime, ok? De primeiro grau, imagine vocês o seguinte: quero matar João. Ah, não, João não, vou falar do João, que o João tá aqui. Quero matar Tício, tá? Em direito, pessoal, nós usamos muitos exemplos de Caio, Tício e tem um terceiro que eu esqueci o nome. Mas usamos muitos esses exemplos. Mas veja, quero matar Tício. O que eu faço? Pego a arma, vejo o Tício, atiro contra a cabeça do Tício, pronto, acabou. Isso é dolo direto de primeiro grau, tá? Dolo direto de primeiro grau. Espécies de dolo. Tá aí. Pois bem, quero matar um deputado. Quero matar um deputado. Mas o deputado, ele só anda com seu segurança. Com seu motorista e com seu segurança. Aí o que eu falo? O que eu penso? Vou colocar um explosivo no carro dele. Caracoles, mas eu vou matar o segurança e o motorista. Então veja, dolo direto de primeiro grau a respeito da morte deste deputado. Dolo direto de segundo grau a respeito da morte do segurança e do motorista. Ou seja, o dolo direto de segundo grau, pessoal, são as consequências necessárias do crime. Tá? Então, veja, são as consequências necessárias do crime. É o dolo direto de segundo grau. Ok? Então, imagine o outro exemplo. Eu quero receber o seguro do meu barco. Só que eu vou atear fogo no meu barco para receber o seguro. Só que, se não morrer ninguém, vai ficar nítido que eu ateei fogo para receber o seguro. Então, o que eu faço? Eu coloco o fogo junto com a tripulação. Então, veja, dolo direto de primeiro grau é o estelionato, artigo 171, a respeito, para receber o seguro, o prêmio do seguro. Agora, a morte de todos os tripulantes é dolo direto de segundo grau. Nesse caso, tem alguma diferença em termos de pena? Nenhuma. Tudo é dolo. Eu vou responder de forma dolosa sobre todos esses crimes. Tranquilos? Certinho, pessoal? Tranquilo. Isso, né? Sabe o que me conforta muito? Oi? Sabe o que me conforta muito hoje?
eu tá tentando andar na linha. Pastor. Até um tempo atrás eu não tinha habilitação nem de moto, tô te falando, e eu tinha 2 motos. Helder, eu posso te falar com certeza que é muito difícil andar na linha, mas além de ser muito prazeroso, dá menos dor de cabeça, tá? A pessoa que não anda na linha sempre tem dores de cabeça, sempre tem problemas, ok? Pessoal, vamos lá, vamos continuar. A nossa árvore do crime. Então, veja, eu coloquei primeiro para vocês o dolo direto. Agora eu vou falar para vocês sobre o dolo indireto. O dolo indireto, ele subdivide em dolo indireto alternativo e dolo indireto eventual, tá? O dolo indireto alternativo, ele tem dolo indireto alternativo objetivo e dolo indireto alternativo subjetivo. Ok? Pessoal, dolo indireto alternativo objetivo. Então, veja, é quando eu quero matar ou ferir. Então, veja, eu não gosto de uma pessoa, vou atirar contra ela. Ah, eu posso matar, mas eu posso ferir. Se eu matar ou se eu ferir, para mim, tanto faz. Tá? Eu quero acertar essa pessoa. Então, dolo indireto, alternativo objetivo. Dolo indireto, alternativo subjetivo. Veja, eu tenho em mira o pai e o filho. E eu vou atirar, só tem um projétil. E aí eu falo, poxa, eu posso acertar tanto um como o outro, porque os dois estão muito próximos. Aí eu falo, tô nem aí. Se eu acertar o pai, tá bem. Se eu acertar o filho, também tá bem. Tá? Então veja que isso é dolo indireto, alternativo, subjetivo. Tá bom? Isso em prova de concurso cai exatamente para você fazer essas diferenciações. Tá? Pessoal, e o dolo eventual? Vou colocar aqui, ó, teoria do foda-se. Teoria do foda-se. Quem quer dizer isso? Teoria do foda-se. A teoria do foda-se, exatamente essa, teoria do foda-se. Por quê, pessoal? No dolo eventual, vou até colocar, vou até melhor, vou fazer a diferença. Dolo eventual, diferença, ou melhor, vamos colocar aqui, e aqui eu coloco diferença com culpa consciente. Teoria do fudeu. Olha que legal. Teoria do foda-se e teoria do fudeu. Já viram falar nisso? Professor, nunca vi não, mas a palavra é muito feia. Concordo contigo, é uma palavra muito feia, mas para vocês, pessoal, é incrível como a gente lembra dessas porcarias, tá? Então veja, é muito importante que você faça a diferença entre dolo indireto ou eventual, também chamado só dolo eventual, com a culpa consciente, tá? Então é muito importante que vocês façam essa diferença com a culpa consciente. Por quê? Uma, você vai responder pela uma você vai responder pelo dolo, outra você vai responder pela culpa. Então veja que as penas são diferentes, tá? Então veja, dolo indireto eventual, teoria do foda-se. Então imagine vocês o seguinte, eu pego o meu carro, vou para o plano a 150 km por hora. Aí eu imagino o seguinte, cara, eu trafegando a 150 km por hora, dentro de uma zona urbana, pode acontecer um acidente e eu possa matar uma pessoa. Aí eu olho para o espelho e falo assim, tô nem aí, foda-se. Então veja, na hora que acontece um acidente, um transeunte passa, eu passo por cima desse transeunte, o cara vem a morrer, eu falo, foda-se. Veja que há uma indiferença. Eu não tô nem aí com o resultado. Então veja que eu assumi a responsabilidade de produzir aquele resultado. Isso é dolo, pessoal. Isso é dolo eventual. Mais preciso, dolo indireto eventual, tá?
Existe a culpa consciente. Então, imagine você o seguinte, cara, eu tenho um compromisso agora, no plano. Se eu perder o compromisso, eu vou perder 10 mil reais. Então, eu vou com excesso de velocidade. Mas eu posso praticar um acidente? Posso, mas eu vou fazer de tudo para que isso não aconteça. E vou em desabalada carreira. No meio do caminho, acontece o acidente. Na hora que acontece o acidente, eu coloco a mãozinha e falo, fudeu. Isso, pessoal, é culpa consciente. Eu sei que pode acontecer um acidente, mas não assumo a responsabilidade. Eu não assumo a possibilidade de acontecer esse acidente. Eu imagino ele como previsível, mas eu acho que eu vou fazer de tudo e não vai acontecer o acidente. Isso é culpa consciente. A pessoa vai responder pela modalidade culposa. Já no outro caso, em que a pessoa atropela, olha para a vítima e faz o bracinho assim, ó, tô nem aí, fudeu. Foda-se, foda-se. Isso é dolo eventual. Tá? Então lembre-se, teoria do foda-se, dolo eventual. Teoria do fudeu, culpa consciente. Tranquilos? É. Até aqui, tá tranquilo? Tá sim. Então, beleza. Então vamos agora. Então veja, nós já falamos sobre a conduta, né, sobre a responsabilidade subjetiva. Agora sobre a conduta, a forma de exteriorização dessa conduta. Ó, forma de exteriorização. Formas de exteriorização da conduta. Eu tenho a conduta comissiva. Alguém me chamou? Não? Então vamos lá. Formas de exteriorização da conduta. Pessoal, primeira, comissiva. É um fazer. É um facere do direito italiano. Então, veja. Exprime uma ação. Matar, roubar, furtar, subtrair, constranger. Tá? Então, veja, ele exprime uma ação. Então, isso é uma conduta comissiva, é um fazer, é uma ação. Entenderam? A maioria dos crimes são assim. Beleza. Agora, existem crimes, pessoal, que eu cometo esse crime de forma o quê? Omissiva, pelo não fazer. Só que aqui eu tenho que fazer uma diferença. Eu tenho a conduta omissiva própria, a omissiva imprópria. Ok? Na omissiva própria, pessoal, o próprio artigo vai me falar, ó, deixar de fazer tal coisa. Aí eu já sei que é um crime omissivo próprio. Exemplos, artigo 135. Vamos ao artigo 135. Deixa eu mostrar a vocês. Tá? Deixa eu mostrar a vocês. Vamos lá. Código Penal. Aqui. Olha o artigo 135. Deixar de prestar assistência. Veja que o crime de omissão de socorro do Código Penal é considerado o quê? Um crime omissivo próprio. O próprio artigo já traz a omissão, tá? Olha os outros casos de crimes omissivos, tá? Além do artigo 135. Então, aqui. O artigo 164, que é a introdução ao bodão de animais de propriedade alheia, ele pode configurar tanto na forma comissiva como na forma omissiva. Olha só, introduzir animais em propriedade alheia é forma comissiva. Ou deixar em propriedade alheia. Nesse caso, é na forma omissiva. Tá bom? Omissiva própria. Olha o artigo 168, também é considerado um crime omissivo. Deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e na forma legal, que é a apropriação indébita previdenciária. Tá? Olha outro crime de notificação compulsória. Cadê? Deixa eu colocar aqui para vocês.
Não. Esse também é um crime omissivo, eu quero a do médico. Aqui. Não. Jesus, notificação compulsória. Aqui. Omissão de notificação de doença. Deixar o médico de denunciar a autoridade pública a doença cuja notificação é compulsória. Então veja, pessoal, que o próprio artigo traz deixar de fazer, tá? E isso é classificado como o quê? Crimes omissivos próprios. São poucos os crimes omissivos próprios previstos no Código Penal, tá bom? Então veja. Artigo 269, tá? E etc. Agora, crime omissivo impróprio, também chamado comissivo por omissão. Comissivo por omissão. Pessoal, aqui nós temos a figura do garantidor. Garantidor. Então, veja, figura do garantidor, tá? Garantidor. Aqui, vocês precisam lembrar do quê? Do artigo 13, parágrafo 2º do CP, tá? E todas as suas alíneas A, B e C. Então, veja, a maioria dos crimes são crimes o quê? Comissivos, que exprimem uma ação. Mas se a pessoa for garantidora, ela pode responder a título a título de conduta omissiva imprópria, também chamada comissivo por omissão. Um exemplo. Eu posso matar alguém atirando contra a cabeça dessa vítima. Não posso? Posso. Então, é o crime de homicídio comissivo, conduta comissiva. Agora, imagine a mãe que tem uma criança de 3 meses de idade e ela simplesmente fala, ó, não vou te amamentar a partir de agora. Se você quiser, você se vira. Tem como uma criança de 3 meses se virar? Não tem. Ela vai morrer de inanição. Se essa criança vier a falecer por causa desse descuido da mãe. Veja que a mãe cometeu crime de homicídio na modalidade de conduta omissiva imprópria. Comissiva por omissão, porque ela é garantidora. Artigo 13, parágrafo 2º, alíneas A, B e C. Entenderam? Essa é a figura do garantidor. Então veja que tudo isso nós estamos falando sobre conduta. Tudo isso estamos falando sobre conduta. Agora, quando nós falamos sobre o nexo de causalidade, pessoal, aqui é interessante. Aqui eu tenho, você vê o seguinte, eu tenho a conduta, tenho o nexo de causalidade e tenho o resultado. Então veja, nexo de causalidade é o que liga, é o liame, tá? Que liga a conduta do agente e o resultado. Tá? Então, esse nexo de causalidade, eu tenho que exatamente a causa. É a causa. Poxa. É a causa. Então, nexo de causalidade, de acordo com o artigo 13, é a causa. Lembra que nós lemos que somente é imputado à pessoa aquele que deu causa ao resultado? Tá? Isso é o que nós chamamos de nexo de causalidade. Tá? Para determinar essa causa, nós temos várias teorias. Tá? A primeira teoria que foi adotada pelo Código Penal é a teoria da teorias. Sine qua non. Teoria da conditio sine qua non. Então, veja, eu escrevo conditio, mas a pronúncia é conditio. Então, teorias da conditio sine qua non. Pessoal, essa teoria da conditio sine qua non quer dizer o quê? Que só pode ser imputado causa aquela pela qual, sem ela, não teria ocorrido o resultado. Tá? Então, imagine, se a gente imagina um homicídio, em que a pessoa desferiu facadas contra o corpo da vítima e ela veio a falecer. E a perícia atesta que a causa mortis foi o perfuro cortante, tá? Pergunta a vocês, se a gente faz a seguinte pergunta, se eu tirar da linha de desdobramento final da ação, se eu tiro aquela pessoa esfaqueando a vítima teria morrido da mesma forma? Não. Então veja que essa é uma condição sem a qual aquele crime não teria ocorrido, tá? Então, conditio sine qua non é a primeira teoria. Só que essa é uma teoria falha. Por que ela é falha? Porque, pessoal, se nós formos imaginar, eu
atiro contra a vítima e tirei a vida da vítima. Então, veja, se eu tiro a minha ação dessa linha de desdobramento inicial, a gente sabe que a vítima não teria morrido, não é? Sim. Mas imagina, eu tirei a vida da vítima com uma arma. Aí eu pergunto a vocês, se a empresa, ou melhor, não vou nem falar da empresa, se aquele comerciante não tivesse vendido a arma para mim, eu teria conseguido matar aquela vítima da forma que eu matei? Não. Então veja que nesse caso, o comerciante também é responsável. E vamos mais além. Agora, se o fabricante daquela arma, se aquele fabricante não tivesse fabricado aquela arma, não tivesse vendido para aquele comerciante, o comerciante não tivesse entregado para mim, o crime também não teria acontecido. Então veja que ele também é responsável. Pior ainda, gente, a minha mãe, quando eu nasci, se a minha mãe tivesse me matado, tivesse me enforcado quando eu nasci, eu não teria cometido o crime do jeito que eu cometi. Então a minha mãe é responsável. Concordam? Ué. Nesse caso aí, teria muitos responsáveis, se fosse pensar. Por isso que a doutrina fala que a teoria da conditio sine qua non é uma teoria falha. Por quê? Ela vai ao infinito, tá? Por isso que foram desenvolvidas outras teorias, como processo hipotético de eliminação de Turing. Processo hipotético de eliminação de Turing. Pessoal, esse processo hipotético de eliminação de Turing é uma teoria que tenta colocar só as... Deixa eu até ver se eu escrevi correto, para não passar informação equivocada a vocês. Ah, não. Sabia que eu tinha escrito de forma errada. Turing é sim. Agora sim. Tá? Processo hipotético de eliminação de Turing. Não é N mesmo. Tá? Então, veja. Foi desenvolvido o processo hipotético de eliminação de Turing exatamente para quê? Para eliminar, para não ir ao infinito. Simplesmente pegar aquelas causas, as principais, tá? Sem as quais aquele crime não teria ocorrido. Além desse, nós temos também a da causalidade adequada. Nós temos também da causalidade global. Nós temos também da prognose póstuma objetiva. Nós temos também da imputação objetiva. Então, veja, nós temos, pessoal, várias teorias para explicar esse nexo de causalidade. Essa da imputação objetiva, eu falo para vocês que as principais para vocês estudarem é exatamente a da conditio sine qua non, do processo hipotético de eliminação de Turing e da imputação objetiva, porque essa imputação objetiva é muito famosa. Essa imputação objetiva foi desenvolvida por dois alemães maravilhosos no campo penal. O principal deles é professor Klaus Jochim. Klaus Jochim. Deixa eu até colocar aqui. Klaus se escreve assim, Klaus Jochim, tá? Klaus Jochim, mas a pronúncia é Jochim. Klaus Jochim, mas a pronúncia é Klaus Jochim. E nós temos também Gunther Jacobs, tá? Esses dois alemães, Klaus Jochim desenvolveu a imputação objetiva e Gunther Jacobs, ele melhorou essa imputação objetiva de acordo com ele. Então, na verdade, essa imputação objetiva é uma teoria da não imputação. Eles falam do incremento do risco, tá? Por que eles defendem, pessoal? Eles defendem o seguinte, que a vida é um risco. A vida é um risco. Tá? Então, veja, ao sair de casa,
Eu posso bater, provocar um acidente, eu posso, ao sair de casa, um meteoro cair e várias pessoas que são ao nosso lado falecer. Ao sair de casa, eu posso, ou até mesmo dentro de casa, acontecem acidentes. Então, eles defendem que a vida é um risco. A vida é um risco. Só que eles defendem o seguinte: para que eu possa imputar um crime a alguém, é necessário que haja um incremento desse risco, haja um aumento injusto desse risco. Tá? Então, veja, só nessa situação que a pessoa seria o quê? Responsabilizada. Tá? Eu aconselho a vocês a entrar no YouTube hoje, porque a imputação objetiva ela é bem complexa e hoje não vai dar para a gente aprofundá-la. Então, eu acho até melhor que vocês entrem e assistam videoaulas sobre a imputação objetiva, tá? Para que vocês entendam sobre esse nexo de causalidade, tá bom? Para depois, na aula que vem, a gente aprofundar, ok? Dentro do nexo de causalidade, existem também as concausas. Olha que legal, pessoal. Concausas. O que são concausas? São causas paralelas que também levam ao resultado, ao resultado do crime, tá? Essas concausas, elas podem ser de duas ordens. Absolutamente ou relativamente. Então, veja, as concausas podem ser absolutamente independentes e podem ser relativamente independentes. Em ambos os casos, elas podem ser pré-existentes, concomitante e superveniente. Ok? Então, veja bem. Olha que legal. Tá? As concausas, elas podem ser absolutamente independentes ou relativamente independentes. O que isso quer dizer? Quer dizer que existem causas paralelas que podem levar ao mesmo resultado, tá? E são muito importantes para a definição do crime, para saber o que a gente vai responder. Nesse primeiro caso aqui, de com causas absolutamente independentes pré-existentes. Então, imagine vocês um homicídio. Eu quero matar alguém. Eu quero matar alguém, tá? Então, veja, eu quero matar alguém. E chego para matar essa pessoa. E desfiro tiro contra essa pessoa. Veja. Aí a pessoa cai ali, é levada no hospital, só que chegando no hospital, pessoal, descobre-se que a pessoa não morreu em razão dos tiros. Ela morreu porque ela se envenenou. A pessoa estava com raiva da vida, descobriu que tinha uma infidelidade ali conjugal e tomou um remédio extremamente potente, em que ela faleceu exatamente por causa do remédio que ela tomou. Então, veja, existe uma concausa absolutamente independente pré-existente antes da minha ação, que por si só produziu resultado. Então, nesse caso, a vítima morreu? Morreu. Eu vou responder pelo homicídio consumado? Não. Eu vou responder pelos atos até então praticados, quais seja tentativa de homicídio. Veja, eu só vou responder por tentativa de homicídio porque a vítima ainda não havia falecido. Porque se ela já tivesse falecido, estava ali no chão, eu vou e atiro contra ela. Se ela tivesse falecido, seria caso de crime impossível do artigo 17 do Código Penal. Absoluta impropriedade do objeto. Eu não posso tirar a vida de alguém que não a tem. Tá? Mas veja, nesse caso a pessoa estava viva e eu não sabia que ela tinha tomado veneno. Então, nesse caso, eu vou responder pelos atos até então praticados. E nesse caso, eu só vou responder pela tentativa, por quê? Por causa do rompimento do nexo de causalidade. Existe uma concausa absolutamente independente pré-existente. Olha que legal, tá bom?
Continuando. Com causa absolutamente independente concomitante. Pessoal, imagine vocês. É uma com causa absolutamente independente, não tem nada a ver com a minha relação. Mas eu quero matar alguém. E chego numa esquina e espero a pessoa chegar. Na hora que eu estou na esquina, miro na pessoa e atiro. Só que interessante. Veja, eu estou na esquina do lado de um prédio. E naquele mesmo instante, naquela mesma hora, uma outra pessoa do outro lado da esquina atira contra a mesma vítima. Ou seja, era um cara que ninguém gostava. Então, veja, é uma concausa absolutamente independente, concomitante. Eu atirei no mesmo tempo que a outra pessoa também atirou. E eu não sabia que a outra pessoa ia atirar contra a vítima. Então, por isso que nós falamos que é uma concausa absolutamente independente, concomitante. Porque a minha ação não depende da outra. Tá? E aí, se a perícia atestar que o calibre da arma da outra pessoa era diferente do meu e da outra pessoa foi a causa eficiente da morte, no meu caso eu só vou responder também por tentativa. Por quê? Por causa de uma concausa absolutamente independente concomitante ao mesmo tempo. Tá bom? Concausa absolutamente independente superveniente. Superveniente. Pessoal, olha só. Superveniente. Agora sim. Superveniente. Então, veja. Com causa absolutamente independente superveniente. Imagine vocês o seguinte, eu quero tirar a vida dessa pessoa. E chego e atiro contra essa pessoa. E atiro. Suponhamos que o tiro acerte no braço, acerte no abdômen, etc. Mas naquele mesmo... Veja, eu acabei de atirar contra aquela pessoa. Então, veja. Acertei a pessoa? Acertei. Tranquilo. A pessoa, 1 minuto depois, antes que chegue os bombeiros para socorrer essa pessoa, cai um asteroide na cabeça da pessoa e esmaga o crânio dessa pessoa, explode o crânio dessa pessoa. Pessoal, com causa absolutamente independente e superveniente. Veja que a causa mortis foi provocada depois da minha ação e não tem nada a ver com a minha ação. Então veja que isso é uma com causa absolutamente independente, superveniente. Ok? Eu vou responder pelos atos até então praticados, que seja a tentativa de homicídio. Então, veja, eu falei para vocês até agora das concausas absolutamente independentes, pré-existentes, concomitantes e supervenientes. Mas existem concausas relativamente independentes, pré-existentes, concomitantes ou supervenientes. Qual a diferença da relativa e da absoluta? Da absoluta, a segunda causa não tem nada a ver com a minha ação. Agora, quando nós falamos de relativamente independentes, quer dizer o quê? Que a segunda causa, elas só vão ser disparadas, aferidas, concretizadas depois da minha ação, por causa da minha ação. Tá? Então tem uma relação. Na absoluta, não tem relação. Na relativa, tem uma relação. Olha que interessante. Olha que interessante. Com causa relativamente independente pré-existente. Pessoal, imagine, quero tirar a vida de alguém, tá? Quero tirar a vida de alguém. Ou melhor dizendo, não quero tirar a vida de alguém, eu quero praticar uma lesão corporal. É um desafeto meu. E eu quero praticar uma lesão corporal. O que eu faço? Dou uma facada nessa vítima. E dou uma facada no braço, na perna, num local não letal, exatamente para que eu pratique a lesão corporal. Mas, pessoal, a vítima, ela é hemofílica, ela tem hemofilia. Ou seja, a pessoa hemofílica que possui essa doença, qualquer tipo de corte pode levar a um sangramento desenfreado e a pessoa pode morrer. Salvo engano, choque, esqueci o nome do choque, que a doutrina fala. Mas veja, a pessoa pode falecer. Então veja, a pessoa só faleceu porque ela já tem uma doença pré-existente. Então aquela facada no braço não era suficiente para levar à morte da vítima. Tá? Então nesse caso, é uma concausa relativamente independente pré-existente. Ou seja, é uma doença antes da minha ação, mas que foi desencadeada por causa da minha ação.
Por isso que nós falamos que é uma concausa relativamente independente pré-existente. Detalhe, se eu não sei que a pessoa é homofílica, eu só vou responder pelos atos até então praticados, qual seja a lesão corporal simples. Lesão corporal simples. Uma facada no local ali, lesão corporal simples. Tá bom? Agora, se eu conheço da hemofilia, se eu conheço dessa doença pré-existente e quero tentar enganar o juiz, cortando o braço, não, eu queria só praticar uma lesão corporal. Se tiver provas de que a pessoa sabia que ela era hemofílica, ele vai responder pelo resultado final. Ele vai responder pelo homicídio consumado. Tá bom? Então tome cuidado com isso. Segundo, com causa relativamente independente concomitante. Concomitante. Pessoal, imagine aquele famoso caso do assaltante que vai subtrair bens da vítima, praticar ali o artigo 157, o roubo, e no momento que ele anuncia assalto, a vítima fica tão surpresa que desencadeia um ataque cardíaco e ela vem a falecer. Veja que o agente ele vai responder pelo latrocínio. Pessoal, ele só vai responder pelo latrocínio, porque o latrocínio, para que a pessoa responda pelo latrocínio, a morte tem que ser em decorrência da violência, tá? Mas ele só pode responder pelo latrocínio se ele conhecer que aquela vítima tem problemas cardíacos. Se ele não sabe que aquela vítima tem problemas cardíacos, ele simplesmente anunciou o assalto, apontou uma arma ou apontou a faca, nesse caso ele vai responder só pelo roubo, tá? Por quê? Porque ele não sabe dessa concausa. E veja que essa é uma concausa relativamente independente, concomitante, aconteceu na mesma hora, no mesmo. E a pessoa só teve o ataque cardíaco por causa da surpresa, tá? Então tudo depende do conhecimento do agente. Se ele sabia que a pessoa tinha problemas, ele vai responder pelo homicídio. Se ele não sabia, só vai responder pelo roubo. Tá bom? E o último é o que mais cai em prova de concurso. Com causa relativamente independente e superveniente. Então, o famoso exemplo da doutrina. Eu atiro contra uma pessoa querendo matá-la. Ela não morre. Populares chamam o corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros pega essa vítima. E essa vítima vai para o hospital. No caminho para o hospital, a ambulância sofre um acidente e tem o esmagamento de crânio da vítima. Pessoal, veja que a vítima não morreu por causa dos tiros que ela foi alvejada. Ela morreu por causa do acidente. Mas veja que ela só estava ali naquela ambulância porque o agente a colocou. Então veja que é uma concausa relativamente independente que por si só produziu resultado, havendo rompimento do nexo de causalidade. Neste caso, o acusado vai responder pelo quê? Só vai responder pelos atos até então praticados, que é a tentativa de homicídio. Ok? Agora, tome muito cuidado se a concausa relativamente independente superveniente estiver na linha de desdobramento da ação inicial. Olha o exemplo. Deu um tiro na vítima. Deu um tiro na vítima. A vítima, ela pega, vai para o hospital. Chegando no hospital, ela pega uma superbactéria e vem a falecer. Pergunta aos senhores, qualquer pessoa que tenha o seu corpo aberto, é natural que ela contraia a infecção? No nosso mundo, sim. No mundo perfeito, não. Mas no nosso mundo, que é cheio de bactérias, os nossos hospitais não são bem aparelhados, veja que está na linha de desdobramento inicial da conduta inicial, a pessoa contrair infecção. E nesse caso, se a pessoa vem a morrer, pessoal, neste exemplo, sim, a pessoa vai responder pelo homicídio consumado. Tá? Então, tome cuidado com isso. O outro exemplo que a doutrina gosta de trabalhar bastante. Oi, pode falar. Se o atestado de óbito tiver superbactéria. O que tem um atestado de óbito? Por exemplo, ele levou um tiro. Sim. Chega lá, contraiu superbactéria. Sim. E no atestado de óbito vai estar lá falando sobre o tiro, né? Que com certeza, mas a causa da morte foi contraiu uma superbactéria. Exatamente. Neste exemplo, ele vai responder pelo homicídio consumado, porque está na linha de desdobramento inicial da ação.
tá? Se estiver na linha de desdobramento inicial da ação, ele responde pelo resultado final, tá? Ele vai responder pelo resultado final, tá? Então lembre-se disso. Agora, por exemplo, se não estiver na linha de desdobramento inicial da ação, a pessoa leva um tiro, tá? Leva um tiro. E chegando ao hospital, o hospital pega fogo, há um incêndio no hospital e a pessoa morre ou por asfixia ou morre queimada. Veja que não está na linha de desdobramento inicial da ação. Então, nesse caso, ele vai responder só pela tentativa de homicídio com causa relativamente independente e sobreveniente. Essa é a resposta que vocês têm que colocar na resposta da OAB, de concurso público, é assim que vocês têm que colocar, tá bom? Certinho? Até aqui? Pessoal, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, a gente não vai conseguir terminar o fato típico, tá? Para a gente terminar a aula de hoje, eu preciso falar para vocês sobre o resultado. O resultado ele pode ser 3 ordens: material, formal ou de mera conduta, tá? O material, pessoal, no resultado material, exige a produção do resultado naturalístico, tá? Exige, nesse caso, realização de perícia. É considerado que crime, não transeunte. Olha que importante essa informação a vocês. Pessoal, vamos lá, para vocês entenderem. Resultado. Então, veja, eu tenho uma ação, há um nexo de causalidade e tem um resultado. Esse resultado pode ser material, formal ou de mera conduta. Resultado material. Boa parte dos crimes, a maioria dos crimes são de resultado material. O que quer dizer isso? Quer dizer que há uma produção do resultado naturalístico. Exemplo, o homicídio. O homicídio exige a produção do resultado naturalístico, morte. Ou seja, a extirpação da vida de alguém, um cadáver. Então, veja, eu vou conseguir fazer uma perícia nesse cadáver e nessa perícia vai aferir exatamente qual foi a causa mortis. Nesse exemplo, nós falamos que o crime ele é não transeunte, tá? Por quê, pessoal? É aquela classificação que eu falei de quase 90 classificações, mais de 90 classificações. Qual a diferença de crime transeunte para não transeunte? Crime transeunte não deixa vestígios, tá? Exemplos: crimes orais, crimes contra a honra. Se eu chamo alguém de ladrão, eu cometi um crime de injúria. Então, veja, tem como fazer perícia? A não ser que alguém tenha gravado para fazer perícia na minha voz. Mas se não tem ninguém gravando, eu falei, pronto, acabou. É um crime de mera conduta, tá? Outro exemplo é invasão de domicílio. Se eu, sem autorização do proprietário, eu pulo o muro, sem qualquer outra consequência, só o fato de ter pulado o muro, acabou, já configurou o crime de invasão do domicílio do artigo 150 do Código Penal. Veja que, nesse caso, é crime de mera conduta. Não é um crime material, tá? Porque, nesse caso, não tem resultado naturalístico nenhum. Não precisa fazer perícia. Não precisa fazer perícia, tá? Então, essa é a diferença do crime material para o crime de mera conduta. No crime material, exige a produção do resultado naturalístico, é necessário fazer perícia. Exemplo, furto com rompimento de obstáculo. Eu subtraí uma casa e para isso eu fiz o quê? Os bens daquela casa, né? E para isso eu quebrei o portão, quebrei a janela, quebrei a porta. Então veja que esse furto exigiu a produção do resultado naturalístico e que foi o rompimento desses obstáculos. Nesse caso, tem que ser feita a perícia para que a pessoa possa ser condenada pelo furto qualificado do parágrafo 4º, inciso 1 do Código Penal. E nós classificamos ele como crime não transeunte. Então, todos os crimes não transeuntes é necessário fazer perícia, tá? Só que tem o artigo 167 do Código de Processo Penal que fala o seguinte: quando, por qualquer motivo, desaparecerem esses vestígios, a prova testemunhal pode suprir-lhe a falta, tá? Então, em casos excepcionais, a prova testemunhal pode suprir a falta. Exemplo, caso Elísia Samúdio, o caso do goleiro Bruno, do Macarrão e etc. Pessoal, até hoje não foi encontrado o corpo da Elisa Samúdio. Até hoje não foi encontrado, tá?
E por que eles foram condenados? Porque o corpo desapareceu, eles ocultaram e o Macarrão nunca contou a verdade. Mas por que eles foram condenados? Porque tinha aquele depoimento do menor de idade que falou, não, eu participei, nós batemos nela, nós matamos ela, tá? E o Macarrão sumiu com o corpo. Eu não sei onde que está. E aí foi feita a perícia no carro e foi constatada uma mancha de sangue. Nessa mancha de sangue, constatou-se que era DNA dela. Então, veja, uma prova testemunhal, uma perícia realizada com vestígios de sangue que prova que era da vítima. Então, nesse caso, eles puderam ser condenados? Sim. Tá? Mas lembre-se, todo crime material precisa que seja feito o quê? A perícia. É um crime não transeunte, tá? Crime transeunte é aqueles que não deixam vestígios, crimes materiais, tá bom? Agora, o que é um resultado formal? Considerado também crime formal, tá? É aquele que, apesar, olha só, veja bem, apesar de prever a produção do resultado naturalístico, a produção do resultado naturalístico não precisa dele para a consumação. Pessoal, o que isso quer dizer? Quer dizer que o crime formal, ele prevê a produção do resultado naturalístico, mas a consumação dele é antecipada. Então, veja, crime, resultado formal é de consumação antecipada. A doutrina, olha que legal, fala que ele é crime de resultado cortado. Ele é crime de resultado cortado. Olha que legal, pessoal. Crime de resultado cortado. Olha o tanto de classificação que nós estamos aprendendo na nossa aula de hoje. Tá? Crime de resultado cortado. Olha o exemplo. Vou colocar para vocês aqui na tela. Artigo 158 do Código Penal, que é a extorsão. Tanto o artigo 158 como o artigo 159. Tá? Olha só. Deixa eu colocar aqui para vocês. Código Penal. 158. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica, ao fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Pessoal, imagine vocês aquele caso, tá? Daqueles... principalmente antes da mudança, tá? Antes de 2018. Lembra daquelas pessoas que conseguiam pegar nudes de artistas famosos? Tá? Antes de 2018, não tinha essa previsão lá nos crimes contra os delitos sexuais. Então, quando a pessoa tinha um nude, captava essa informação, ligava para Carolina Dickmann, por exemplo, ó, tô com o seu nude aqui e eu quero 50 mil reais, senão eu vou colocar na internet. Pessoal, isso é crime de extorsão. Tá? Constrangendo alguém mediante violência, nesse caso é grave ameaça, com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica, dinheiro, para que ela faça o quê? Tolerar ou faça, para tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Então, nesse caso, a pessoa era punida pelo crime de extorsão. Nesse caso do crime de extorsão, precisava ela receber o dinheiro? Não. Isso aqui é um crime formal. Veja que ele prevê a produção do resultado naturalístico, que é o ganho patrimonial. Mas esse crime se consuma com constrangimento. Ele se consuma com constrangimento. Veja que ele é um crime de consumação antecipada. Olha que legal. Tá? Então, a mesma coisa da extorsão mediante sequestro. Se eu privo alguém de sua liberdade e ligo para os pais da pessoa e falo, ó, quero R$1 milhão para devolver a sua filha com vida. Só o fato de privar a pessoa da sua liberdade e exigir um preço de resgate já está consumado o crime. Então, por isso que esses artigos são considerados crimes formais, não materiais. Porque não precisa deles da produção do resultado naturalístico para a consumação. A consumação é antes, é antecipada, é de resultado cortado. É de resultado cortado. Ok? Pergunta aos senhores. Gostaram da aula de hoje? Sim. Sim, mas tô assustada.
Tá boa. A melhor aula. Todas as aulas são boas, sabe? Mas tem algumas que mexe mais com a cabeça da gente. Então, Não. só pense o seguinte, pessoal. Eu tenho muitos anos de formado. Então, ainda mais que eu trabalho na área penal. É natural, igual vocês viram, eu fiz esse mapa mental de cabeça. Então, assim, para mim é natural, para vocês realmente deve ser assustador nesse primeiro momento. Mas é o começo. Então, se vocês começarem a estudar todo santo dia, principalmente olhando esse mapa que eu fiz com vocês agora e outros mapas que tem na internet, o importante é que vocês sempre estudem e lembrem das situações. Vocês vão gravar, tá? Vocês vão gravar. E lá no futuro, vocês vão dar aula. Os senhores vão dar aula, tá bom? Beleza, meu querido. Não esquece de colocar lá no YouTube não, viu? Que eu tô acompanhando lá. Pessoal, a aula de ontem já está no YouTube e agora, terminando a aula de agora, eu já também já vou colocar no YouTube, tá? De forma que se vocês quiserem assistir mais vezes, vocês têm essa possibilidade, tá bom? Tranquilos? Beleza. Daqui um dia você ganha mais dinheiro aí no YouTube aí, ó. Tomara, Deus queira. Pessoal, ó, com isso eu encerro a aula de hoje. Peço a vocês que estudem pra caramba o nosso livro, né? Nosso livro institucional, faça exercícios, pegue exercícios de concurso público e assista muitas aulas da internet, principalmente a imputação objetiva no dia de hoje, tá? E na semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos juntos, tá bom? Beleza, professor. Beleza. Convite aí para final do ano aí.